Boa noite, senhores vereadores, público presente. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 27 de abril de 2026, às 19 horas e 22 minutos. Realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, ausente, e Ricardo Trombini, presente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu, ausente, e Ricardo Trombini, presente. Estão presentes, Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alessandro Aparecido Pereira e Alexandre Pérez Canguçu, ausente. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispense a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Veto número 2 de 2026, apresentado pelo chefe do Executivo, que veta integralmente o projeto da Lei Ordinária número 3/2026, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira, que institui Carta Municipal de Direitos dos Cidadãos usuários dos serviços públicos e estabelece normas de proteção e defesa do usuário da administração pública do município de Martinópolis. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 13 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 38/2026 da Comissão de Justiça e Redação sobre a mensagem de veto número 02/2026, veto integral ao projeto de lei ordinária número 03/2026. Exposição. Trata-se de mensagem de veto 02/2026, de autoria do chefe do Executivo, que veta totalmente o projeto de lei ordinária número 03/2026, autógrafo número 14/2026, de iniciativa do vereador Alessandro Aparecido Pereira, que institui a Carta Municipal de Direitos do Cidadão, usuários de serviços públicos, e estabelece normas de proteção e defesa do usuário da administração pública no município de Martinópolis. Na forma do prazo do artigo 224, parágrafo 2º do Regimento Interno, o veto executivo foi encaminhado a essa Comissão de Justiça e Redação para análise e emissão de parecer. Em síntese, as razões expostas pelo Poder Executivo para a posição do veto integral são: inconstitucionalidade por violação à segurança jurídica, alega-se que a norma editada se sobrepõe a regramentos federais e ao Decreto Municipal número 6.034/2021, gerando instabilidade nas relações jurídicas. Contrariedade ao interesse público. Sustenta-se que o autógrafo é genérico e lacunoso, podendo gerar dúvida de interpretação e prejudicar a eficácia dos comandos legislativos já existentes que dão congressão à Lei Federal número 13.460/2027, ao breve relatório necessário. Voto do relator. Compete a essa comissão manifestar sobre a juridicidade e o mérito administrativo do veto aposto. Da análise de constitucionalidade e legalidade. Quanto ao fundamento de inconstitucionalidade invocado pelo Executivo, tal não se sustenta. A matéria tratada na PLO número 03/2026 insere-se no âmbito do interesse local e da proteção ao usuário de serviços públicos, temas sobre os quais o município possui competência legislativa plena em artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 4 da Lei Orgânica Municipal. A existência de um decreto regulamentador, decreto número 6.034/2021, não retira do Poder Legislativo a prerrogativa de inaugurar ordem jurídica sobre o tema, por meio da lei ordinária, a qual possui hierarquia superior ao ato administrativo infralegal. Portanto, não se vislumbra vício de iniciativa ou invasão de competência que macule a constitucionalidade da propositura. Da contrariedade ao interesse público e à técnica legislativa. No entanto, no que tange a contrariedade ao interesse público, as razões do veto mostram-se procedentes. Ao confrontar o autógrafo 14/2026 do Decreto Municipal número 6.034/2021, verifica-se que esse último já foi
já regulamenta a Lei Federal número 13.460/2017, de forma exaustiva e técnica no município de forma mais ampla. O decreto vigente institui procedimentos detalhados de ouvidoria, requisitos específicos para a elaboração da carta de serviço, criação e o funcionamento do Conselho de Usuários com regras de composição e periodicidade de reuniões. A promulgação de uma lei posterior com teor menos amplo sobre o tema, já pormenorizado por decreto, cria uma antinomia jurídica. Como a lei revogaria as disposições em contrário, haveria o risco real de esvaziamento das normas protetivas e dos canais de participação já operantes em Martinópolis, gerando insegurança para o cidadão e retrocesso na gestão pública. Dessa forma, em que pese a nobre intenção do autor, a manutenção do veto é medida que se impõe por estrita conveniência administrativa e zelo pela clareza do ordenamento jurídico local. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, 27 de abril de 2026, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Minoro Hayashi, acompanhe o relator. Alexandre Pérez Canguçu, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 38/2026. Veto número 03/2026, apresentado pelo chefe do Executivo, que veta integralmente o projeto de lei ordinária número 8/2026, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que dispõe sobre a atualização dos limites de renda e patrimônio familiar previsto na Lei Municipal 2418/2005, Programa Auxílio Estudante, e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 13 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoro Hayashi. Trata-se de mensagem de veto número 3/2026, de autoria do chefe do Executivo, que veta totalmente o projeto de lei ordinária número 8/2026, de iniciativa do vereador Ricardo Trombini, que dispõe sobre a atualização dos limites de renda e patrimônio familiar previsto na Lei Municipal número 2418/2005, Programa Auxílio Estudante, e da outras providências. Na forma e prazo do artigo 224, incisos 2, do Regimento Interno, o veto executivo veio para apreciação e elaboração de parecer por esta Comissão de Justiça e Redação. Em síntese, o Poder Executivo fundamenta o veto na base de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro, artigo 113 do ADCT, alegando que a propositura cria despesa obrigatória sem a devida instrução técnica exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É o breve relatório necessário. Voto do relator. Não deve prevalecer o veto do Poder Executivo, merecendo ser rejeitado. Na existência do vício de iniciativa, tema 917 do STF, inicialmente, deve-se afastar qualquer alegação de vício de iniciativa parlamentar. O objeto do projeto limita-se à atualização de critérios de elegibilidade para um programa de benefício social, subsídio de transporte, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 917 de repercussão geral. Não é privativa do chefe do Executivo a iniciativa de lei que, embora gere despesa, não trate da estrutura administrativa, atribuições de órgão ou do regime jurídico de servidores. O PLO 8/2026 foca exclusivamente no estudante como beneficiário final, não alterando a estrutura da Secretaria de Educação nem o regime jurídico dos servidores municipais. LC 38/2003. Portanto, a Câmara Municipal atuou dentro da sua competência legislativa plena. Artigo 30, 1, CF da Constituição Federal e artigo 4º da LOM. Do contexto orçamentário, o argumento central do Executivo sobre a ausência de impacto orçamentário deve ser analisado sobre o prisma da realidade do ordenamento jurídico vigente em Martinópolis. O município possui em vigor a Lei Municipal número
2732/2011, que institui o Programa de Transporte Estudante e autoriza a concessão de transporte totalmente gratuito aos universitários com veículos próprios. Ocorre que o Executivo, por atos de gestão, tem se omitido na aplicação da gratuidade integral da Lei de 2011, preferindo manter o sistema de subsídio parcial da Lei número 2418/2005. Ao atualizar os critérios de renda e patrimônio da Lei de 2005, subsídio, o Legislativo não está criando uma despesa nova, no sentido material, mas sim realizando uma recomposição de perdas. Se o Executivo cumprisse a lei vigente de 2011, transporte 100% gratuito, o gasto seria muito superior ao impacto apontado para o subsídio. Logo, a atualização dos tetos de auxílio estudante configura, na prática, uma economia aos cofres públicos e uma estratégia de contenção de despesas frente à obrigação geral de gratuidade total já existente e não revogada. Da finalidade pública e recomposição inflacionária. Conforme bem exposto pelo autor da justificativa da proposta, os limites fixados em 2005 encontram-se em estágio de absoluta defasagem. Manter valores de 20 anos atrás significa anular o benefício por via transversa, inflação, ferindo o princípio da finalidade pública. É com contrassenso jurídico e social excluir uma família que recebe pouco mais de um salário mínimo e meio apenas porque o teto da lei está defasado. A proposta parlamentar visa tão somente manter a proporção original do alcance social da norma, garantindo que o transporte escolar continue sendo um instrumento de acesso à educação e não um privilégio de poucos. Da flexibilização do artigo 103 do ADCT, ausência de impacto líquido. Embora o STF tenha decidido na ADI 7145 pela necessidade de impacto orçamentário, tal exigência deve ser interpretada de acordo com o caso concreto. No cenário de Martinópolis, como a lei proposta atualiza um subsídio que é menos oneroso que a obrigação de gratuidade total já prevista na Lei 2732/2011, entende-se que a propositura não gera aumento líquido de despesa em relação ao quadro legislativo pré-existente, mas sim uma otimização da política pública. Verificado que o autógrafo número 03/2026 se ampara na jurisprudência atual e reflete o legítimo exercício da função legislativa, restam afastados os motivos ensejadores do veto oposto, merecendo ser rejeitado. Decisão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião com seus membros, por unanimidade, resolveu aprovar o voto apresentado pelo relator pela rejeição do veto do chefe do Executivo. Já. Mas aqui não está o... Era só até aqui, só. Só retifica aqui, ó, só esse trechinho. Verificando que o autógrafo número 3/2026 se ampara em jurisprudência atual e reflete o legítimo exercício da função legislativa, restam afastados os motivos ensejadores do veto oposto, merecendo ser rejeitado. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. Alexandre Pérez Canguçu, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 39/2026. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2026, de autoria do chefe do Executivo, que revoga o artigo 223 da Lei Orgânica do Município de Martinópolis, retira a vedação da cessão de próprio
público municipal para uso de estabelecimento de ensino privado. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 13 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 40/2026 da Comissão de Justiça e Redação. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2026. Exposição. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2026 de autoria do chefe do Executivo revoga o artigo 223 da Lei Orgânica do município de Martinópolis. A proposta segue acompanhada de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 9/4/2026 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 13/4/2026. Após foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisada com seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno, é o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, proposta de emenda à Lei Orgânica, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2026, de autoria do chefe do Executivo é como voto. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 27 de abril de 2026, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi, acompanha o relator. Alexandre Pérez Canguçu, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 40/2026. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 13 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 27 de abril de 2026. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu, ausente. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 16/2026. Proposta de emenda orgânica municipal número 02/2026, de autoria do chefe do Executivo, que altera a linha A do inciso 10 do artigo 156 da Lei Orgânica do município de Martinópolis. Altera o limite de gastos de festividades. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 13 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoru Hayashi. A proposta de emenda orgânica número 02/2026, de autoria do chefe do Executivo, altera a linha A do inciso 10 do artigo 156 da Lei Orgânica do município de Martinópolis. A proposta segue acompanhada de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 9/4/2026 e apresenta como objeto de deliberação da sessão ordinária no dia 13/4/2026. Após encaminhado a esta Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisada quanto aos seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do Regimento Interno. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa comum, foi utilizado o expediente legislativo correto, proposta de emenda à Lei Orgânica, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação da proposta de emenda de Lei Orgânica número 02/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 27 de abril de 2026. Rubens Minoru Hayashi, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. Alexandre Pérez Canguçu, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 16/2026. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 13 de abril de 2026,
Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 02/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 27 de abril de 2026. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Acompanho o relator. Alexandre Pérez Cagunçu, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 26/2026. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião às 19h43. Boa noite a todos.